Olá, gente. Meu nome é Marco Antônio Araújo. Esse é o vídeo de teste, o primeiro vídeo do meu canal. Eu vou demonstrar aqui qual que é a minha rotina de estudo, o que eu faço todo dia. A coisa que eu venho fazendo já há algum tempo. Na verdade, eu venho fazendo desde que eu iniciei, que eu comecei a estudar desenho a sério, que seriam os exercícios de traço. Eu desenho desde sempre, né? Eu desenho sério há menos tempo. Eu comprei alguns cursos da Udemy, né? E eu fiz alguns exercícios e tudo mais. Algumas coisas foram bem legais e tudo mais, mas só que eu sempre tive hiatos. Eu pegava, ficava um tempo, ficava 1, 2 meses desenhando de forma regular. Isso foi a partir de 2017. Eu peguei ali meu sketchbook que eu estava olhando agora. Desde 2017, 2018 também eu fiquei um período um pouco maior, mas só que eu sempre entrava num hiato muito grande de ficar sem desenhar. Tipo assim, eu desenhava, tentava, né, estudar esses cursos que eu adquiri durante aí uns 2, 3 meses. Depois eu ficava 5, 6 sem desenhar. Eu sempre senti que eu estava travado de alguma forma, aquilo que eu vi nos cursos, né, no que era me apresentado, era algo que eu não estava conseguindo chegar ao resultado e tudo mais. É claro, tinha muito a questão do imediatismo, né, de achar que se eu ficasse 2 meses estudando uma coisa, aquilo seria o suficiente para eu me melhorar, mas só que eu também sentia que tinha algo que era antes, né, que era primário às coisas que eu estava tentando estudar, que eu não conseguia estudar, que eu não estava fazendo antes, né? E foi justamente num vídeo acho que é o Ricardo Yamaguchi que ele chama. Tenho quase certeza que é isso. Ricardo Yamaguchi. Eu, inclusive, pretendo deixar o link aqui do vídeo dele para vocês verem lá, que ele fala um monte de coisa que eu já sabia, que é o quê? Que você tem que manter constância, tentar desenhar todo dia, tentar fazer um pouquinho, que a evolução ela é vagarosa e tudo mais. Só que ele apresentou um conceito que eu realmente são aquelas coisas que você sabe, mas só que passa batido, que é realmente importante. Ele disse a questão do traço, né? Você desenhar, de você estudar sua coordenação motora, o desenho, né? Entender, fazer com que a sua mão obedeça ao que você almeja, que você quer que ela faça. Isso era uma coisa que, igual eu falei, a gente entende, mas só que a gente não consegue internalizar. E esse vídeo dele, ele fez uma série de vídeos, né, sobre fundamentos do desenho, e esse primeiro vídeo foi aí que instalou. Eu falei, cara, é isso, eu preciso começar a engatinhar nesse negócio. Eu já consegui pegar, fazer uns desenhos legais, né, relativamente bons, mas só que assim, faltava algo que eu sabia que era anterior. E isso para mim era justamente esse desenho de traço, melhorar meu traço. E quando eu falo melhorar o traço, é uma coisa muito subjetiva, porque, beleza, eu vejo até hoje artistas que fazem, né? Vou até dar um exemplo aqui já. Artistas que fazem desenhos que o pessoal fala que são os tal dos traços cabeludos, né? Você pega e vai fazendo assim, por exemplo, fazer uma bola, você vai puxando assim. Eu vou te falar que hoje em dia eu vejo alguns bons artistas fazendo isso aqui, sabe? Eu vejo algumas pessoas que são boas, desenham bem, são competentes e desenham dessa forma. O que só prova, né, aquela tese de que não existe necessariamente uma regra, nem para a arte que é uma coisa mais ampla, e também não para o desenho, que é uma das formas de expressão de arte que a gente tem, né? Sendo a arte uma das formas de expressão do homem. O que acontece? Eu não gostava.
Eu olhava, aquilo não me agradava, os tutoriais, os artistas que eu gostava não tinham o traço dessa forma, tinham o traço de outra forma. As aulas que eu pegava, as pessoas tinham, os professores tinham um traço melhor. E quando eu vi esse vídeo do Ricardo, meio que me deu um estalo. Caramba, mano, é isso. Eu tenho que começar do zero, como se eu não soubesse pegar na caneta. E de fato, eu nem sabia como pegar direito uma caneta, um lápis, na minha ferramenta, né? É isso. Então aqui é a rotina que eu propus para mim mesmo fazer e que o próprio Ricardo, né, disse nesses vídeos dele, nessa série de vídeos dele. E esse foi um exercício. É claro, o Ricardo propõe alguns exercícios, eu fui atrás de outros, né, acabei a achar alguns que eu me adaptei e, e, e eu senti evolução, entre aspas, né? Mas só que foi algo que me deu assim uma linha, né? Como se eu tivesse numa caverna e conseguisse ver uma luzinha lá no fundo, falar não, é ali, ali que é o lado, sabe? Vou ter que confessar que a luz ela não aumentou muito não, mas antes eu estava só andando no escuro, agora eu já tenho uma direção. Beleza, vamos lá. Traço, que é para isso que a gente está aqui, né? Os traços, na verdade, o que eu sigo é uma coisa que tem no livro How to Draw, do Scott Robertson, né, e no livro Dynamic Bible, do Peter Han. Que o Dynamic Bible é o que o Ricardo principalmente indica, né, que a gente tem que começar primeiro com os traços simples, né, traços retos. E esse exercício ele é bem bom para isso. Eu, né, comprei uma display para mim, eu tenho uma mesinha de display, só que esse exercício, inclusive, nos livros que falam, eles sugerem que você use ferramentas tradicionais. Por exemplo, o Peter Han, ele diz para usar uma caneta hidrográfica, né, que seria uma caneta de tinta. Ele tem os motivos dele. E o Scott Robertson diz especificamente para você usar caneta esferográfica, que é uma caneta que ela te dá uma certa liberdade de pressão e tudo mais, mas não te permite apagar, certo? Pessoalmente, eu acho que você tem que fazer qualquer coisa. Se você tiver disponível para você um lápis de cor que está quebrado, e isso é o que dá para você desenhar, é o que dá para você desrestar, usa isso, né? A gente usa o que tá. Aí vai ter o ideal? Sim, sempre vai ter o ideal. O ideal, bom, se eu for falar do que é o ideal aqui, ferrou, porque o ideal é muito diferente da maioria da realidade das pessoas no mundo, né? Então é o seguinte, exercício de traço, eu começo aqui, o template que eu faço é esse. Esse template aqui eu vario bastante. Eu fazia, isso aqui está numa resolução whatever, não faço ideia. Só que é uma resolução boa, para você ver, aqui está em 17%, né, quase 18%. Se eu pego e dou um zoom aqui, colocando um quadrinho desse, pegando nas bordas, ele fica desse tamanho. Fica em 50%, ou seja, eu posso dobrar esse tamanho se eu quiser. Eu divido nessas thumbs para eu dividir ali alguns exercícios, mas só que é uma coisa que vem acontecendo. Eu começo com o exercício os exercícios que eu lembro que é sugerido. Eu não sei se é no do Scott Robertson ou do Peter Han, qual dos dois livros, eu tenho quase certeza que é do Scott Robertson, que é o traço. A gente vai começar um traço pequeno, um traço médio, um traço longo, com as suas devidas repetições. Então, traço pequeno, a gente pega de um lado do outro, faz um traço assim, certo? Tortinho. A intenção é que vá ficando um pouco mais reto, dá para perceber que eu ainda tenho muito que estudar. Só que você vem e passa 5 vezes em cima. Você faz, na verdade, 5 vezes, você passa mais 4, né? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Você vai fazer isso aqui 5 vezes. Você não, né? Eu faço. Eu faço isso 5 vezes. Eu venho embaixo. 1, 2, 3,
4, 5. Às vezes eu vario esse traço, indo e voltando. Às vezes eu uso Ctrl Z, a maioria das vezes não, mas às vezes eu uso. Não tem regra, a regra é fazer, saca? Tem que ser direto, você não pode pegar, fazer assim. Uma das outras, alguns pontos importantes sobre esse exercício. Pense que você tem um ponto aqui e um ponto aqui. O importante é que você faça essa linha, sair desse ponto e chegar até o outro ponto. Outra coisa importante também, é claro, tentar ser o mais reto possível, né? Mas só que um outro ponto que é bem importante é que você não faça isso nem rápido demais, né? Como se fosse você não está usando uma espada samurai para cortar um legume, não é essa a ideia. E você também não faça devagarzinho, porque isso dá muita tremulação. É tentar fazer com que seja um traço fluido. Você tem 2 pontos, você vai pegar e ligar. 2, 3, 4, 5. Beleza. Eu às vezes vario, eu faço indo e volta, aí eu faço 6 vezes, né? Para poder ir e voltar 3 vezes. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. É bom você pensar que, igual aqui, eu estou usando, eu não girei a tela, eu estou fazendo ela, né, paralela, tentando fazer ela paralela ao meu canvas. É claro, como eu tenho uma mesinha display, eu posso virar meu corpo, posso virar, o que também nem é tão ideal. O ideal é que você tenha uma posição que você fique confortável e tudo mais. Mas esse exercício, você pega a folha e gira da forma como for mais confortável para você. Pessoalmente, eu acho interessante você tentar fazer algumas posições específicas para você ter um pouco de flexibilidade, não ficar tanto tempo tentando girar as coisas. Mas só que pensar que se você pegar e girar, né, igual aqui eu sou destro, e você usar dessa forma, então esse movimento fica mais natural, né, um pouco inclinado, nesse ângulo, e eu pego e faço. Se ficar muito ruim, às vezes eu volto, como eu falei, não tem regra, né? A regra é fazer. Para além da questão de você tentar melhorar o seu traço. Você vai. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, como eu estou indo voltando, eu faço 6. 6. O que a gente fez aqui? Traço pequeno. A gente vai fazer um traço médio. Qual que é o tamanho? Qual que é o tamanho que eu uso isso aqui? Eu tento deixar isso aqui, a canvas desse jeito aqui, está mais ou menos numa folha A4 para mim. É uma. Acho que você tem que pensar que se você tiver uma mesa igual uma Wacom, Windows, uma também dessas de entrada da Arduino, ela vai ter, né, uma superfície menor. Então, seria legal se você tentar variar isso de acordo com o tamanho dessa sua mesa, né? Tenta usar ali uma parte, outra, para você tentar também variar um pouco essas pegadas do ponto da mesa que você está usando. Só que beleza, pequeno, você vai fazer um médio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai não, né? Eu faço. Que, como eu falei no teste, eu estou mostrando como que eu faço. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Aí só para um lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Eu fiz a linha média e agora vem a linha grande, né? Para você variar como que chama? A expansão, né, do traço. Falando, ó. O errado eu dou Ctrl Z, cara. É sem pudor, desde que você tenha consciente de que aquilo não pode ser uma parada que vai ser uma muleta sempre, entendeu? Pegou, fez muito torto, uma vez, duas, três, deu Ctrl Z, não conseguiu, cara, passa pra frente, deixa torto mesmo, malo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai indo, né? 3, 4, 5, 6. Olha só que beleza essa. Certinho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 linhas pequenas, 5 médias e 5 grandes. Essa é a primeira parte do meu exercício para mim, um exercício de coordenação motora. O pessoal, muita gente usa dizer como exercício de aquecimento. Eu acho que o meu traço ele tem que melhorar. Aliás, não é que eu acho que tem, não tem que ter. Isso é uma coisa que você olha e fala, não, eu quero que melhore. E vai ter quem faça esse traço, sei lá, naturalmente, nasce já. Eu não nasci com o dom de pegar e fazer um traço retinho, então eu tenho que treinar para melhorar até um ponto. Não quero que seja perfeito, mas só que eu quero que ele melhore até onde não me atrapalhe as coisas que eu quero. É isso. Eu vou fazer mais 2 vídeos mostrando as outras 2 coisas. Talvez eu faça um quarto, ou entre esses eu mostro alguns exercícios de traço também que eu faço todo dia, que eu intercalo, eu coloco algumas coisas, dou uma diferenciada. Esse de traço aqui, de pequeno, médio e grande, eu sempre faço, até porque ele acaba servindo de grid para fazer a maioria dos outros exercícios que eu tenho, e é uma coisa que eu me mantenho. Como eu falei, é uma coisa que eu faço todo dia. Se eu não consigo fazer nada, isso aqui eu faço. E tem uma questão aí que depois talvez eu faça um vídeo falando com relação a desenhar todo dia e tal, que foi até uma coisa que eu vi no vídeo do Ergo Josh, que é um artista também que eu gosto dele, eu gosto do traço dele, enfim, o que ele falou lá faz bastante sentido para mim e depois a gente conversa sobre isso também. Mas é isso. Quem estiver começando a desenhar agora e tal, eu acho que é uma boa, tá sendo válido pra caramba pra mim. É uma coisa que me ajudou muito, acho que menos, talvez tenha melhorado. Eu pego, olho as minhas coisas antigas, vejo hoje em dia, eu sinto a melhora. Não sei se é por conta disso, se é por conta de outra coisa, mas acho que o mais importante disso aqui é que é uma coisa simples e que te mantém em movimento. É uma coisa que se você não fizer, não tiver conseguido fazer nada no seu dia, se ainda tiver um tempinho, você ainda consegue fazer isso. Tomara, força aí para todo mundo que quiser entrar nessa. E é isso. A gente se vê aí no eventual próximo vídeo. Quem sabe, talvez. Tomara. Falou.